E todas as vezes que eu estou aqui em São Paulo, é sempre uma luta para chegar na agenda, por conta da distância onde eu estou hospedado. Eu estou aí na estação Tatuapé já desde cedo, pedindo o Uber. Foram 6 tentativas. Na sexta eu vi que não vinha, tive que chamar o táxi, mas deu certo. Eu creio que você vai sair daqui edificado. Sairemos, na verdade, edificados por uma palavra cristocêntrica que vai descer dos céus. Amém? Louvar a Deus pela vida do pastor desta casa, que os céus continuem lhe honrando, lhe abençoando, prosperando a sua vida, a sua casa, a sua família em todas as áreas. Fique de pé, fique de pé. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. O texto diz assim: eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Vou ler mais uma vez. E eis que aconteceu um forte terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao túmulo, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sente, dando glória a Deus e dando aleluia. O texto que a gente acabou de ler é um texto completamente cristocêntrico. Haja vista que esse texto, irmãos, está ligado ao maior texto da Bíblia. A pergunta é: Pastor Victor, qual é o maior texto da Bíblia? De Gênesis a Malaquias e de Mateus a Apocalipse, não há outro texto tão extraordinário, tão indizível, tão poderoso, homem de Deus, como o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o maior texto da Bíblia, até porque o João 3,16 abre a porta da salvação de toda a humanidade. João 3,16 coloca o ponto no ir de toda a exegese, de toda a hermenêutica bíblica. Haja vista que João 3,16 está atrelado a Mateus capítulo 28. Eu começo a entender que o capítulo 28 está falando da sua entrega à morte, até porque a morte não venceu Jesus. Só a irmã ali entendeu, mas glória a Deus. Eu vou repetir para lhe dar mais uma oportunidade. A morte não venceu Jesus. Jesus muito bem disse no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 18: ninguém tira a minha vida, sou eu a que dou e sou eu a que devolvo. Esse texto fala da sua entrega e da sua ressurreição. Só que eu aprendi algo na Bíblia, irmãos. Na Bíblia não há texto isolado. Todo texto tem um contexto, todo texto tem um pós-texto, para que a gente possa entender aquilo que a gente acabou de ler. E quando eu permeio o Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 até o capítulo 28, eu percebo que Jesus viveu o drama da redenção.
E o drama da redenção se deu em 5 fases, em 5 momentos, em 5 terríveis momentos, que afetou a alma de Jesus, que afetou o seu coração, até porque a Bíblia diz que a alma de Jesus estava completamente angustiada. Haja vista que o primeiro drama de Jesus se deu quando Jesus ele participa da sua Santa Ceia. É na Santa Ceia que Jesus está no cenáculo, e o texto diz que Jesus canta um hino. A primeira pergunta na Santa Ceia aqui é: pastor, Jesus sabia que o dia da crucificação estava aproximando-se? Jesus sabia que o dia da crucificação estava batendo na porta? Claro que sim, até porque o primeiro pregador a falar da cruz não foi Adão e Eva. O primeiro pregador a falar da cruz não foi os profetas maiores, nem os profetas menores, e nem tampouco os patriarcas. O primeiro pregador a falar da cruz foi o próprio Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a profecia foi dada. E o que é que está escrito, pastor? A serpente iria ferir o seu calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente. Então o primeiro pregador a falar da crucificação foi o próprio Deus. Vale lembrar que 1 Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 e 20, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 23, todos esses 3 textos faz questão de nos informar que o dia da crucificação estava anotado pelo dedo de Deus antes que se formasse o mundo. Ou seja, Jesus sabia que o dia da crucificação estava batendo na porta. Jesus sabia que o dia mau estava se aproximando. Porém, mesmo Jesus sabendo que o dia mau chegou, que o dia mau estava batendo na porta da sua vida, Jesus se assenta com seus discípulos. A mesa de Jesus nunca foi igual à nossa, quadrada. A mesa de Jesus sempre foi redonda, porque a mensagem que Jesus passava era que na mesa ninguém era melhor do que ninguém. Todo mundo era igual, todo mundo era servo, todo mundo iria para o mesmo lugar. É na mesa da Santa Ceia que lhe aparece 2 pessoas. A primeira pessoa é o traidor, a segunda pessoa é aquele que o nega. E mesmo Jesus sabendo que ele encontrou 2 sujeitos no meio dele, que trouxe problemas para a sua vida, mesmo Jesus sabendo que o dia da crucificação, ou seja, o dia mau, aproximou-se, o texto diz que Jesus cantou um hino. E o texto diz que Jesus canta um hino no início da Santa Ceia, e Jesus canta um hino no final da Santa Ceia. Pasme, senhoras e senhores, que a pergunta aqui é: pastor, quais foram os hinos que Jesus cantou? Talvez foi na cruz onde o dia eu vir? Não. Pastor, já refugia a glória eterna? Também não.